Saudações! Bom, estamos aqui hoje para tratarmos do que foi apresentado ontem, dia 14 de outubro de 2014, no evento de lançamento da expansão Warlords of Draenor, a próxima expansão do World of Warcraft. Bem, nós já tínhamos feito um vídeo anterior tratando das expectativas e hoje nós vamos ver os pontos em que essas expectativas foram atingidas e quais os pontos que essas expectativas ficaram, né, ainda por serem alcançadas. Primeiramente, a data de lançamento, como eu falei no vídeo anterior, né, que alguns que se dizem especialistas tinham apontado outubro, muitos jogadores em enquetes realizadas em sites apontavam setembro, mas eu falei no vídeo que eu lancei um dia antes do evento que se fosse para eu apostar, apostaria em novembro. E foi exatamente o que aconteceu. Como nós vimos no evento ontem, a data de lançamento de Warlords of Draenor ficou para dia 13 de novembro do corrente ano. Gostaríamos que tivesse sido uma data mais próxima, mas como eu comentei, muita coisa ainda por ser finalizada, no próprio beta a gente percebe, e muitos bugs ainda por serem, né, manejados. A data mais provável realmente seria novembro, e foi o que aconteceu. Até lá é aguardar, né? Antes disso será, como foi anunciado no próprio evento pelos desenvolvedores do jogo, haverá um evento de introdutório, né, por tempo limitado, esses eventos de tempo limitado, onde você terá o primeiro contato, né? Nas palavras até dos desenvolvedores, você tomará conhecimento de que algo errado está acontecendo, você vai checar o que é esse algo errado, e chegando lá você vai ver o que é esse problema que está ocorrendo, e aí vai começar a combater esse erro, né? Esse problema que é a Horda de Ferro. Então terá esse eventozinho introdutório. A Horda de Ferro vai já ter progredido quando nós chegarmos até a montanha Black Rock, né, Black Rock Mountains, e ali vai ser disponibilizado uma nova versão de Black Rock Spire, né? Ali a gente vai ter aquela dungeon que era uma das últimas dungeons para level 60 e vai ser remodelada para que nós enfrentamos ali dentro a Horda de Ferro, que estará naquele local, já tendo ali por um refúgio. Bem, o Cinematic. A qualidade do Cinematic técnica é indiscutível, né? Ficou realmente algo perfeito, algo de fazer Hollywood pedir dica, né? A Hollywood agora vai ter que pedir dica para a Blizzard. Conteúdo do Cinematic: Horda, né? Horda, orcs. E aí já vi gente perguntando se o World of Warcraft é um jogo da Horda. Pessoal, o World of Warcraft não é um jogo da Horda. Vejam bem, as duas facções têm características bem distintas. Isso sempre ficou muito claro, porque os orcs, mesmo antes das primeiras invasões, antes de ficarem loucos com o sangue da Blood Legion, né, os orcs já não eram seres tão humanizados, não. Os orcs eram selvagens, e eles têm essa brutalidade, eles têm essa animosidade, né? Não é só pela aliança
Os orcs, eles têm animosidade por qualquer coisa que esteja no caminho deles. Se eles querem pegar um objeto ou um território e tem alguma coisa no caminho, eles vão partir para cima, eles não vão conversar, eles vão atropelar. Então essa é uma característica dos orcs, né? E aí o que acontece? As raças da aliança são raças humanizadas, né? São raças que ponderam, né, as ações. Por mais que você tenha um personagem que tem uma característica de ser impulsivo, mas ele tem ali a humanidade dele refreando, né, as suas atitudes, as suas ações. E todas as raças da aliança são assim, né? Os mais parecidos com um ser bruto são os anões, e mesmo assim os anões, eles têm, né, um senso de proteger, de cuidar, né, bem humanizado mesmo. Não é que ele consegue se ver no outro, né, tem aquela empatia, né. É diferente de uma raça mais selvagem como os orcs, que eles veem as suas necessidades, né. Eles não conseguem se ver no outro, eles não pensam que o outro está ali porque precisa também e que o ideal é encontrar uma solução, né? Eles não veem isso. Então essa diferença básica entre as duas facções já torna a situação, né, quando você vai contar a história, pendente para a Horda. Por quê? Porque a Horda vai sempre estar, né, atacando, a Horda vai sempre estar criando, né, história, enquanto a Aliança vai estar o quê? Cuidando das suas coisas, né, cuidando dos seus negócios, cuidando das suas vidas, e só quando agredida ela vai apresentar uma defesa ou algumas vezes uma retaliação, que não é nem sempre, e a questão fica girando em torno disso. Então dessa forma você vai sempre ver a Horda mais ativa, né? A Horda é mais agressiva, a Horda vai criar mais história, porque ela vai para cima, ela vai bater, né? E a Aliança mais na defensiva, né? Mais resguardada. E isso gera na história um desequilíbrio, mas que é natural, é um desequilíbrio natural. Eu não estou aqui como advogado de uma parte nem de outra. Eu iniciei jogando de Aliança, tenho mais afeição pela Aliança, não é segredo para ninguém, mas respeito muito a história da Horda, né? Atualmente eu jogo de Horda porque eu comecei jogando de Aliança, mas meus amigos que começaram jogando no mesmo tempo que eu jogavam de Horda, e acabou que naturalmente eu fui para a Horda jogar com eles, porque não consegui trazer eles para a Aliança. Eram maioria, eles eram maioria, e aí eu me desloquei para a Horda naturalmente, né? Posteriormente voltei a jogar na Aliança um tempo, né? Depois fui para a Horda novamente, não levando char, mas sempre mantive char nas duas facções. Só que como meu tempo é curto, eu não posso jogar de forma consistente com mais de um char. Então eu sempre tenho que escolher se eu vou dar mais atenção para um char da Horda ou mais atenção para um char da Aliança. Ultimamente eu vinha dando, né, jogando com o meu Xamã Tauren, claro, pela Horda. Então é isso. A Blizzard não está prestigiando mais a Horda por uma questão de parcialidade. É uma questão natural, né, das características de cada facção. No outro ponto que nós vamos bater, a questão do Lords of War, a sériezinha que está sendo lançada. Ali a gente vê exatamente a posição da Aliança, né? Quando o Varian está ali naquela sala de guerra, e ele fica claro ali exatamente isso que eu estou falando, aquela posição defensiva, né? Ele está ali pensando o que é que vai fazer, né? Os orcs estão entrando pelo portal, estão invadindo, estão tacando cacete, estão batendo, estão quebrando, estão tomando, e ele está ali pensando o que é que vai fazer, como é que vai ser a reação. É exatamente essa diferença básica entre a Horda e a Aliança. O cinemático ficou excelente no quesito técnico, nos quesitos técnicos. Na questão de lore,
A gente sabe que sempre que mexer com algo mais complexo vai abrir uma série de buracos. A Blizzard, ao longo dos próximos patches, vai ter muita coisa para explicar, o que está acontecendo, a questão de voltar no tempo, se vai gerar modificações na nossa timeline, ou se é uma timeline paralela. Isso aí tudo a Blizzard vai, espero que, explicando aos poucos, apesar que também não é necessário explicar tudo. O jogo é para ser jogado, né? E a lore, eu adoro a lore, mas eu sei que em um momento ou outro vão surgir realmente roles. Mas, assim, ficou bom porque mostrou ali o que está acontecendo, né? Por que é que o Garrosh voltou e o que é que ele estava pensando, quais foram os planos dele, e tudo isso vai tá sendo mostrado, né? Está sendo mostrado, mostrou o Grommash realmente como um personagem forte, personagem de muita honra, né? E que resiste àquelas tentações, mas que, ao que tudo indica, vai naturalmente ser o adversário a ser batido nessa expansão, até porque as expansões, né, elas têm mostrado quem é que vai ser o último chefe, né? Burning Crusade, o Illidan, mostra o Illidan, o Wrath of the Lich King mostra o Arthas, Cataclysm mostra o Deathwing, e Pandaria não mostra ninguém porque Pandaria realmente não teve nada, né? Mas já o Warlords of Draenor mostra o Grommash e a Horda de Ferro, né? É orc, porque a expansão se dirigiu para essa questão da Horda de Ferro, da invasão da Horda de Ferro, mas natural, né? Natural. Foi uma opção, que opções tinham que ser feitas, essa opção foi feita, eu acho que muito boa, porque respeitando as características de cada facção, vai jogar uma facção, né, contra a outra, né, mesmo que de forma indireta através da Horda de Ferro, mas vai jogar orcs contra humanos, né, que é a raiz do jogo, e que a Blizzard sempre tem tentado voltar para esse ponto e não tem tido sucesso. Vamos ver se dessa vez a Blizzard vai obter o sucesso desejado nessa volta às raízes do jogo, né? O CEO da Blizzard abriu inclusive o evento dizendo que o Warcraft estava completando 20 anos e o World of Warcraft 10 anos, e que aquele evento seria exatamente uma celebração, né? E que seria uma festa, e que essa expansão buscaria exatamente esse retorno às raízes do jogo. Vamos esperar para ver o que acontece, porque também a empresa ela faz alguns planos, né? E muitas coisas que acontecem fogem do controle da empresa. A gente não é obrigado a gostar, né? Eu não gosto de muita coisa que acontece ao longo do desenvolvimento do jogo, mas eu tenho que entender que muitas vezes é algo que foge do controle da empresa, que a empresa também não gostaria que fugisse, mas acontece, né? Não tem como você ter o controle de tudo. Você mexe com muita gente, né? E quem mexe com gente, às vezes você mexe com 2, 3 pessoas, já não consegue chegar a um consenso. Imagine quando você trabalha com um número de 7 milhões de usuários, né? 7 milhões de clientes. Então é complicado. A série ficou realmente muito interessante. Não foi usada a arte conceitual, exatamente a mesma que no Shao-Hao, mas ficou algo parecido, né? Aquela coisa de os desenhos estáticos que vão se apresentando como em quadros e mesclado com a parte de animação, que é exatamente ali a parte que, digamos, é a parte atual, né? O Arthas conversando com o Vindicator, né? Então aquela conversa ali é atual, é animação. E o que é contado como memórias do próprio, as informações que o Vindicator vai passando ao Varian, né? As memórias que o Vindicator vai passando ao Varian, o que é contado como memória, aí volta para aquela arte mais conceitual
parecida com a do Shao Hao, só que um pouco mais dinâmica, né? E então ficou excelente. A história ficou muito boa, né? Aí tem gente, mas na história ficou a mão do cara ficou à esquerda, e na foto da expansão a mão dele que está substituída pela arma é à direita, certo? Aí é um erro realmente muito grosseiro, né? Faltou muito de atenção, mas isso não vai mudar o conteúdo do que está sendo apresentado, que foi muito bom, né? Foi muito bom. Outro ponto que nós tivemos foi a conversa com os desenvolvedores, né? Um deles falou de coisas que nós já conhecíamos, né? Que era a questão da redução de habilidades para limpar as barras, né? Outra coisa que ele falou foi a diminuição dos números, coisas que já vinham sendo apresentadas há bastante tempo. Aí ele foi questionado no ponto do instant level para o 90, o boost. Aí ele usou um subterfúgio, fugiu, né? Ele respondeu, mas se defendendo, dizendo que quem estava ali no evento eram jogadores mesmo que tinham interesse pelo jogo, né? Tinham uma atenção mais forte com o jogo e que não entenderiam bem essa situação, mas que muitos dos que jogam o World of Warcraft, né, são jogadores que vão se sentir desestimulados em começar do zero. Outros jogadores que estão parados há muito tempo não voltariam se fosse para começar do zero, e aí esse level 90, esse instant level, seria uma opção para esses jogadores. Eu não concordo, né? Como eu já disse, o que eu gosto eu digo, mas o que me desagrada, eu não tenho vínculo nenhum com ninguém que eu não possa comentar o que me desagrada. Essa questão de botar uma opção para você pegar o level 90 instante não me agrada, né? Não me agrada, devia pelo menos ter alguma restrição aí, como, digamos, se você já tem um personagem no level 90, aí você pode upar um outro personagem até o level 90 instante. Mas você começar no jogo sem conhecer como é que funciona o jogo, sem saber nada sobre o jogo, e já começar no level máximo, né, participando ali, eu acho que é um pouco precipitado. Eu acho que é muita vontade de agradar a uma grande parte dos jogadores, mas que na realidade você acaba desprestigiando, desestimulando, desagradando aqueles jogadores recorrentes, aqueles jogadores fiéis, né? E eu não acho nenhum ponto que desagradar os jogadores que são fiéis ao jogo e à empresa, eu não acho que seja interessante de forma alguma. O Rolinka abordou já a questão do PVP. Ele botou pontos que eu acho que serão bem interessantes, dependendo de como sejam abordados. Falou de Ashen, né? Eu falo disso mais ou menos como é que vai funcionar a Ashen, né? Vai ter aquele PVP intenso, que muitas vezes uma partida vai chegar a durar 2 dias. Isso aí eu acho interessantíssimo que aconteça, né? Das habilidades extras que as classes terão em Ashen, cada classe terá algumas habilidades extras. E falou da questão de quando morre deixa loot. Agora, na hora de falar do equilíbrio desse PVP, né, equilíbrio de classe ele nem tocou, né? E isso aí a gente sabe que é muito difícil de ser alcançado, equilíbrio de classe, né? Mas ele poderia ter tocado, pelo menos dizer que estão tentando, né? Mas não aconteceu. E falou do equilíbrio das facções, mas aí também ele falou e não disse muita coisa, né? Diz que será dada uma opção, que o confronto direto muitas vezes não vai ser o ideal para que o sucesso seja obtido, e que muitas vezes será melhor você partir para uma luta tática, né, de invocação de elementos externos,
né, para participarem do combate, mas não foi muito claro, né, nessa questão do equilíbrio entre facções. E a gente sabe que no World PVP isso aí vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Então os principais pontos que foram abordados foram esses, né? E essas são as minhas opiniões sobre cada um desses pontos, né? Vocês podem concordar, podem discordar. Fiquem à vontade para botarem os comentários de vocês no vídeo, né? Vocês, agradeço também se vocês fizerem esses comentários, participarem dessa criação de conteúdo, né? Porque a gente cria conteúdo junto, debatendo, discutindo, né? Vou tentar muitas vezes, quando houver uma discussão construtiva, extrair alguma coisa. Minhas ideias não são fixas, não são pétreas, e sempre que eu achar algum comentário, né, alguma contestação, alguma argumentação interessante, eu não vou hesitar em mudar, né, a minha opinião sobre determinado ponto, e também vou tentar extrair dessas discussões conclusões positivas e muitas vezes levar até os responsáveis, né, para tentar implementar ou tentar dar como sugestão, já que eu estou participando dos betas, a gente tem essa possibilidade maior, que eles estão mais atentos às nossas sugestões, né? E vou tentar fazer esse intermédio, né, entre as nossas discussões e os desenvolvedores. Então agradeço, né, a presença de vocês, agradeço desde já a participação, e avaliem o vídeo e comentem. Fiquem com Deus e até a próxima.